Super Esporte ao vivo. Hoje é terça-feira, 27 de maio de 2014 e a gente já começa o nosso programa com as notícias de Paris, tênis, Roland Garros. Ontem, pela primeira rodada do segundo Grande Slam do ano, o brasileiro Thomas Bellucci sofreu, mas conseguiu a vitória sobre o alemão Benjamin Becker. Já Rafael Nadal e Novak Djokovic não tiveram problemas para avançar na competição. Novak Djokovic estreou bem em Roland Garros. Vitória por 3-0 sobre o português João Sousa. Parciais de 6-1, 6-2 e 6-4. Já o brasileiro Thomas Bellucci teve trabalho, mas também avançou em Paris. 3-2 sobre o alemão Benjamin Becker. Agora, se teve alguém que parece que jogou contra o vento, foi Rafael Nadal. 3-0 em cima do americano Robbie Greenapp, com parciais de 6-0, 6-3 e 6-0. Break, daqui a pouco eu volto com Alexandre Silvestre, direto da Granja Comari, também os comentários de Osmar Garrafa aqui comigo. A gente já volta. Sim, o Super Esporte já está de volta para a gente falar agora de seleção brasileira, né? Ontem a seleção se concentrou lá na Granja Comari, por isso eu já chamo aqui Osmar Garrafa para me fazer companhia. Fala, Anitta. Tudo bem, Batson? Tudo bom? Tudo bem? Tudo certo. E aí, primeiro dia ontem na Granja Comari, só faltou o Marcelo chegar, mas ele chegou hoje, daqui a pouquinho a gente vai tentar falar com o Alexandre Silvestre, que está lá ao vivo. Expectativa para esses próximos dias? Os treinos, por enquanto, vão ser fechados, deve rolar um esquema de sorteio, né, junto com a prefeitura ali de Teresópolis, de levar entre 10 e 15 torcedores, enfim. Eu entendo, lógico, o torcedor, Anitta, ele quer essa proximidade com a seleção brasileira, mas não é o momento. Acho que a concentração, já o nome diz tudo, né? É um momento de concentração, um momento íntimo dos jogadores, e eu entendo que eles têm que dividir esse espaço apenas com os jornalistas. E os jornalistas levarem ao público. Essa história de muita torcida em concentração de Copa do Mundo, seleção brasileira, não dá certo. Tá bom. Vamos falar com o Silvestre. Alô, Silvestre, boa tarde. Como que tá aí na Granja Comari? Conte as novidades pra gente dessa manhã de terça-feira. Fala, Anitta, um abraço para todo mundo ligado no Super Esporte. Tá aqui o campo principal da Granja Comari atrás de mim, bonito, que belo tapete verde. Jogadores nesse momento reunidos lá em cima, no hotel da CBF, em Teresópolis, provavelmente se preparando para o almoço, ou então já à mesa, batendo aquele pratão de arroz com feijão. Agora, temos uma má notícia para divulgar nesse momento. A família Scolari está de luto porque morreu o cunhado do Felipão, o irmão da dona Olga, a esposa do Luiz Felipe. O técnico da seleção brasileira deixou a Granja Comari na manhã dessa terça-feira, viajou para Porto Alegre, vai tratar desses assuntos particulares, enterro, velório, prestar uma solidariedade à esposa e os nossos sentimentos também à família Scolari nesse momento. Ele deve retornar a Teresópolis na noite dessa terça ou no mais tardar amanhã pela manhã. Vamos relembrar como é que foi a chegada do Brasil ontem, primeiro dia da seleção brasileira, saída do Rio de Janeiro, chegada em Teresópolis, no alto da região serrana do Rio de Janeiro, protestos e apoio pelo caminho. Veja a reportagem. Teresópolis, homenagem a Teresa Cristina, esposa de Dom Pedro II, cidade da região serrana do Rio, frequentada no passado pelo casalzinho, distante, quase 100 quilômetros da cidade maravilhosa, localizada ao pé do Dedo de Deus, se pinta de verde e amarelo para receber a seleção brasileira. A decoração começa na estrada, na subida da serra, passa pelo portal de entrada do pitoresco município e enfeita os torcedores que aguardam desde cedo a chegada dos atletas. O ônibus larga debaixo de protesto. E desembarca na Granja Comari do mesmo jeito. Mas
pouco antes de entrar na concentração da CBF, os jogadores recebem também um pouco de carinho. Galera, isso, a alegria tá contagiando o Brasil agora. Eu amo Copa do Mundo, amo de paixão. Nossa, eu saí, olha, eu fiquei dormir aqui para poder, eu moro no Rio, do Rio, dormi aqui para poder ver essa seleção chegar. Eu não tenho mais idade para ter uma segunda Copa do Mundo no Brasil. Então eu tenho que curtir muito, torcer, agora botar bandeirinha, bandeira, roupa, gritar, entendeu? Curtir muito. Eu acho que isso é o povo, é a nação. A gente tem certeza de que a gente vai pro Hexa e eles estão todos lá. E eu tô torcendo por eles. Carinho, protesto, segurança, em cima e embaixo. O Brasil armado, inclusive de verde e amarelo, chegou ao quartel-general. O que eu quero é ganhar mais um. Então, e de ontem para hoje, eu fiz um resuminho junto com o Ricardo Braga, meu grande cinegrafista, obrigado Braguinha, Wanderson Mello, meu assistente, o Caio Poltronieri, que está na produção também. A gente fez um resumo do que aconteceu por aqui nessa manhã. Vamos ver. Manhã úmida em Teresópolis, nevoeiro no alto e carro do Corpo de Bombeiros aqui embaixo atolado na lama. No aconchego da sala de ginástica, alguns malham. No campo, além do aparador de grama, os goleiros sentem o clima. Pisam no tapete verde, usam as mãos. Dos 23 jogadores, por aqui só está faltando o Marcelo, lateral esquerdo. Quer dizer, não está mais. Chegou por volta das 10h30. Horário, tempo, meteorologia. A região serrana do Rio não está totalmente recuperada física e emocionalmente da tragédia de 2011. É por isso que a seleção pretende abrir uma ou outra exceção para que alguns moradores de Teresópolis possam assistir ao menos a um treininho na Granja Comari. Nós vamos tentar evitar esses dois extremos, abertura total e fechamento total. Vamos procurar uma maneira em que os jogadores sejam atendidos. O importante é que a gente treine com tranquilidade e com segurança. A Granja Comari não tem condições para receber 1.200, 2.000 pessoas por dia. Isso é uma instrução da própria segurança que não permite que isso aconteça. Estamos até querendo ver aqui junto com a cidade a promoção com quem mesmo? Com os meios de comunicação para sortearmos 10, 15 torcedores para virem aqui ocasionalmente verem um treino. Nesses primeiros dias é trabalho para o marketing da CBF, trabalho para os médicos e preparadores também. Para os arqueiros, idem. Felipão e os atletas de linha nesse gramado só amanhã. E esses possíveis convidados da CBF, moradores aqui da região e, obviamente, os convidados VIPs, os convidados dos patrocinadores da CBF se sentarão ali naquela arquibancada, nesse campo principal. São 180 lugares reservados para os amigos dos patrocinadores, funcionários da CBF e talvez alguns habitantes aqui da região de Teresópolis. O Carlos Alberto Parreira também comentou a respeito do Neymar. Amanhã tem bola rolando no gramado e a expectativa de todos é quanto à participação do Neymar, que não está 100% fisicamente, afinal de contas, a temporada acabou de terminar na Europa. Mais da metade, quase que toda a seleção brasileira joga no exterior e o Neymar andou tendo algumas contusões, tal, não chega a 100%, mas o Parreira está confiante. Sem dúvida alguma. E conhecido e reconhecido internacionalmente como talvez um dos 3 melhores jogadores do mundo. Então essa estampa ele ganhou indo jogar numa equipe do Barcelona. E para nós foi muito importante que ele tivesse saído pós-Copa das Confederações, após ter sido eleito o melhor jogador, porque não foi porque ele jogou no Barcelona, ele jogando aqui no Brasil. E é evidentemente que ele volta de uma maneira diferente, com uma outra experiência, que só vai agregar alguma coisa à performance dele na competição. Ele volta com muito mais consistência, sem dúvida alguma. E o fato dele ter jogado 30 minutos no jogo final lá contra o Atlético de Madrid já demonstra que ele está recuperado da contusão.
Bacana. Garrafa, os meninos passaram aí por exames médicos e tal, e o Murtosa, né, que é da equipe do Felipão, comentou que nas outras Copas, principalmente na que o Brasil perdeu para o Uruguai, teve muito oba-oba, enfim, sabe, um clima muito de oba-oba, tipo, já ganhamos. Já ganhamos. E acho que nessa oportunidade esse elenco não passa por isso. Esse elenco é mais consciente, apesar de jovem, é mais consciente, enfim. Queria saber a tua opinião sobre isso. O Filipão tem dito, né, Anitta, insistentemente que o Brasil vai ser o campeão. Mas eu entendo que ele está correto de chamar a responsabilidade um pouco para o grupo, apesar de ser um grupo jovem. Agora, estou confiante na seleção brasileira, algumas pessoas preocupadas com o Neymar, como foi mostrado na reportagem do Silvestre. O Neymar não passou um primeiro semestre muito bem. Não foi o Neymar que não esteve bem, o Barcelona não esteve bem. E, obviamente, o Neymar fazendo parte desse grupo também teve esse reflexo negativo. Mas a seleção está num ambiente bom, daquilo que a gente sente, do material que o Silvestre nos traz direto de Teresópolis. A gente sente que o ambiente é favorável, o Filipão tem o grupo na mão, tanto é verdade que deu essa folga ao Marcelo, folga merecida pela comemoração do título que ganhou no final de semana. O Marcelo já se apresentou, está com o grupo e uma coisa muito legal que está sendo feita é esse trabalho de avaliação física de cada jogador, ou seja, o trabalho com os atletas, a carga de exercício, o tipo de suplemento alimentar que esses jogadores vão usar, está individualizado. Isso é uma evolução que para muita gente parece que é uma grande bobagem, não é. Então há um trabalho muito sério sendo feito nesses 2 primeiros dias e a partir do 4º dia, a partir de amanhã talvez, ou no máximo na quinta-feira, o Filipão já começa a trabalhar com bola. E a questão é, qual time que o Filipão vai levar para a estreia contra a Croácia, que já perdeu o seu 3º jogador? A Croácia vem desfalcada de 3 jogadores, isso é um detalhe que vale como lembrança. Qual é a seleção que vai levar a campo? No meu entendimento, salvo algum problema, e conhecendo do jeito que trabalha o Filipão, ele deve colocar em campo a equipe que foi campeã da Copa das Confederações. Qualquer alteração que vier será, no meu entendimento, pós-estreia. Depois da estreia, o Filipão pode fazer um ou outro ajuste. Mas, salvo algum problema de contusão, a seleção brasileira está definida, é o time que iniciou a Copa das Confederações, até por merecimento e característica do técnico Luiz Felipe Scolari, Anitta. Lembrando que o Brasil vai jogar no dia 3 de junho contra o Panamá, né? E a Sérvia, em Goiânia. Em Goiânia, contra o Panamá e contra a Sérvia aqui em São Paulo, no estádio do Morumbi. E em Goiânia os treinos vão ser abertos ao público, né? O público vai poder acompanhar, vai ser a única oportunidade em que o Felipão vai liberar, então, para que a galera, né, o público possa ver os jogadores em campo ali e tietarem um pouquinho. A gente sabe que há uma vontade muito grande do torcedor, um desejo muito grande dessa proximidade com a seleção brasileira, mas na Granja Comari, eu conheço bem lá, não há uma infraestrutura para se receber um grande número. E também entendo que isso não faz bem. Não é o momento, né, Garrafa? Acho que até essa história de transmissão ao vivo dos treinamentos complica um pouco, mas aí a gente entende porque tem o lado do patrocinador, o patrocinador compra esse tipo de situação, ele sabe que o treinamento vai ser mostrado, tem as placas de publicidade, então é válido. Mas concentração, para mim, a palavra já diz tudo. É um momento de privacidade dos atletas e a imprensa faz o seu papel, né, pega as principais informações e passa para a torcida que, com certeza, independentemente de manifestações pontuais que estão acontecendo e devem acontecer na Copa do Mundo, a torcida brasileira abraça a seleção. Não tenho nenhuma dúvida, Anitta. Muito bem, vamos voltar lá para a Granja Comari falar com o Silvestre, nosso repórter que está lá ao vivo, vai acompanhar a seleção brasileira durante toda essa Copa do Mundo, os bastidores. Vamos saber o que mais ele tem para contar para a gente, para finalizar aí as informações do dia de hoje, terça-feira. Silvestre? Até reforçando o que o Garrafa disse, toda essa preparação específica individual vale também para o isotônico que o jogador vai tomar. Cada mistura é preparada especificamente para esse ou para aquele atleta. Aí você vê até que ponto chega a ciência no esporte a serviço do futebol e da seleção brasileira. Esses jogos amistosos contra Panamá no dia 3 e Sérvia no dia 6 foram escolhidos a dedo. O Panamá complicou a vida do México nas eliminatórias, o México que será adversário do Brasil na fase de grupos da Copa do Mundo, e a Sérvia tem um estilo de jogo similar ao da Croácia, contra quem jogaremos na estreia no dia 12 de junho na Arena do Corinthians em Itaquera. Daqui a pouquinho tem a entrevista coletiva dos 3 goleiros, o Júlio César, o Jefferson e também o Vitor.
Vitor. E eu volto depois no Gazeta Esportiva, atualizando as notícias da seleção brasileira. E quem quiser pode dar um pulinho lá no site gazetesportiva.net, na seção dos blogs. Tem o meu blog sendo atualizado a cada instante. Tem a Bonita, a Rafa, pessoal ligado no Super Esporte. Um abraço. Um beijo, Silvestre. Muito obrigada. Então, mais notícias às 6 horas da tarde no Gazeta Esportiva, com essa coletiva dos goleiros. Mas, gente, como a gente sabe, né, a Copa do Mundo tá aí invadindo, tá chegando, só que a gente ainda tem Campeonato Brasileiro rolando, né? Antes dessa paradinha, acontece amanhã Corinthians e Cruzeiro, eles jogam no estádio do Canindé. O meio-campo Jadson, que marcou 2 gols no último domingo, falou sobre ter que jogar em campos diferentes aí ao longo da competição. Vamos ver. Jogamos em 3 locais diferentes. Pacaembu, o Corinthians já está acostumado a jogar lá, já era a nossa casa. A Arena, a gente teve um jogo, é o primeiro, né, da nossa nova casa. A gente, acho que faltou um pouco de entrosamento ali com o estádio, né, e não deu certo também. E no Canindé, não é o nosso estádio, é da Portuguesa, mas a gente tem que jogar lá. Então, isso aí, às vezes, acaba complicando um pouco, né, por você não conhecer muito o estádio, mas a gente tem que passar por essas dificuldades. Quem quer ser campeão tem que passar por tudo, né? Então, por todas as barreiras. Então, a gente tem que passar por cima disso para, quem sabe, ser campeão. Para! Solta a vovó aí, se for possível. Cadê vovó? Vovozinha, vovó tá por aí. Vovó tá lá na Granja Comari também. Aê! Chegou. Ela não foi pra Granja. Escuta aqui, Garrafa. Diga. Quando você vai dirigir, você tem que saber dirigir em qualquer carro. Quando você vai jogar bola, você tem que jogar em qualquer campo. Tem essa, entendeu? É isso aí mesmo. Toda hora tem que mudar de campo. Vai. E só lamento que o gramado da Portuguesa não está em plenas condições de praticar futebol. Até porque tem tido, além de jogos da Portuguesa, tem jogos da Portuguesa de futebol americano. Né? Estamos tendo lá no estádio do Canindé. O Grêmio recentemente treinou no estádio do Canindé e isso prejudica o gramado e, consequentemente, prejudica o Corinthians. Mas, dentro desse seu raciocínio, é isso aí. O Corinthians tem que estar preparado para tudo. O jogo contra o Cruzeiro, para mim, é jogo-chave antes da parada da Copa para o Corinthians, porque o Cruzeiro, no meu entendimento, é a equipe que vem melhor nessa competição, nesse início, vem demonstrando realmente que está no nível acima, que tem um elenco melhor, e o Corinthians ainda não me convenceu, apesar dos 4-1 do final de semana. Né? Eu acho que o Corinthians não é para 4-1, né, como foi contra a equipe do Sport, também não é para 1-0 contra o Figueirense. Acho que é um meio termo o Corinthians e por isso entendo que a partida de quarta-feira é uma partida importantíssima. O Corinthians vencendo, ele fica a 1 ponto do Cruzeiro, ele ganha um aspecto moral, ganha de uma equipe forte e aí já vem a partida do final de semana contra o Botafogo, né? E aí o Mano, depois da Copa do Mundo, pode aparecer com Lodeiro, aparecer com Elias e talvez com outro reforço. Mas o Corinthians ainda precisa de uma afirmação que, repito, a vitória contra o Sport foi ótima, mas foi um adversário fragilizado, teve 2 expulsões, o Corinthians cumpriu o papel dele, venceu fora de casa, mas ainda, para me convencer, precisa jogar mais. O que precisa para convencer você, Boto? Anitta, você sabe que não é fácil. Precisa jogar bola. Precisa jogar bola. O que é jogar bola? Jogar bola, jogar um futebol que você entenda que o Corinthians vai a campo, que você possa cravar, por exemplo, que amanhã o Corinthians é favorito. Eu não cravo. Para mim, amanhã, o Cruzeiro é o favorito. Pô, Garrafa, aí depois o Corinthians dá uma sapecada no Cruzeiro, vai todo mundo no Twitter arrebentar comigo. Eu estou dizendo o seguinte, que o Cruzeiro é o favorito. O Cruzeiro tem uma boa equipe, tem uma melhor equipe, tem um melhor elenco. Tá mais consistente? Mais consistente, claro. É um grupo já pronto. O Corinthians ainda é um grupo em formação. O Mano tá fazendo um trabalho de formação no Corinthians e por isso eu entendo que o Cruzeiro é favorito. E vamos ver o que vai acontecer. Entendo o maior que se o problema no Corinthians não é o Mano Menezes, não? Que mal lhe pergunte. Assim, como alguém que ouve muitos comentários dos corintianos. Não, eu entendo que o Mano, ele tá fazendo um trabalho de reformulação dentro do elenco. O Corinthians ainda não está montado. E todo o trabalho de reformulação, apesar que ele já começou há um bom tempo no Campeonato Paulista, teve aquela parada com a eliminação precoce do Corinthians no Campeonato Estadual, o Corinthians está devendo. O Mano tem a parcela de culpa nesse episódio, claro que tem, mas o Corinthians carece de reforços. O Corinthians só tem um atacante, por exemplo, então não adianta encher o meio campo de volante, só tem um armador. O Corinthians tem alguns pontos que ainda acabam sendo deficientes. Tá bom, o Lodeiro tá chegando, se Deus quiser, vovó. Bom, o São Paulo também entra em campo amanhã contra o Atlético Paranaense fora de casa. O Tricolor trabalhou com bola hoje de manhã, vamos ver o que o Adriano Dolfi traz de informação pra gente. Anitta, uma boa tarde para você, uma boa tarde a todos neste Campeonato Brasileiro. Dos mandos de campo invertidos e esquisitos, o São Paulo segue viagem para a cidade de Uberlândia,
para o confronto contra o Atlético do Paraná. Se, por um lado, deve contar com o apoio maciço da torcida, preocupa o estado do gramado, que não é considerado bom pelo elenco do tricolor. Eu não senti tanta diferença assim, porém existe um pouco do desnível do campo, só que a gente tem que ir para jogar futebol. A gente, contra o Cruzeiro, apresentamos um bom futebol, depois que tomamos o gol, fomos para cima e aí tivemos um poder de reação bom, tocamos a bola. Eu acho que a gente tem que fazer igual, não tem que pensar no campo nem em nada. A gente tem jogadores de qualidade para sobrepor o campo e qualquer dificuldade que tiver dentro do jogo. E para essa partida, o técnico Muricy Ramalho não vai contar com o meia Maicon, que está suspenso pelo 3º cartão amarelo. Muricy Ramalho praticamente confirmou a entrada do volante Hudson na equipe, que vai formar dupla com o jogador Souza. Não muda muita coisa, eu acho que vai entrar para ajudar também. É óbvio que o Maicon saindo é uma perda grande, como eu falei, pela qualidade que ele tem na saída de bola, que é diferenciada. Nenhum dos volantes, contando comigo, também tem a saída de bola que ele tem. Porém, ganha um pouco mais na marcação, no sentido de que o Hudson fica mais plantado do que, ou se for o Denilson, ou quem quer que seja, fica mais plantado um pouco do que o Maicon. Viu? Viu, vovó? Falou, reclamou do campo? Não. Não reclamou, mas o São Paulo está jogando, pelo menos no estádio do Morumbi, que tem um gramado ótimo. Aliás, eu sei porque o Corinthians não joga no Morumbi. Porque tem toda essa rivalidade que eu acho uma grande bobagem. O Corinthians poderia ter mandado suas partidas no estádio do Morumbi. Não, mas prefere jogar no estádio do Canindé, mas vamos falar do São Paulo. O Muricy está dando uma cara para esse São Paulo, né? Está dando uma cara para esse São Paulo. Está em busca de reforço, está em busca de armar Lugano! Vem, Lugano! Olha, o presidente disse, o Muricy pediu o Lugano, né? No final de semana. Você para, Anitta. O presidente pediu o Lugano o Muricy pediu o Lugano assim como você. Mas o presidente já disse que é uma negociação muito complexa, que o São Paulo sozinho não tem condição de trazer o Lugano nesse momento. O Lugano que você tanto quer que venha aqui para o Brasil, né? Pra cá, pro Super Esporte, pra minha casa, pra onde ele quiser. Aliás, o Lugano que a gente boa demais da conta. Mas eu entendo que pode ser, assim, um reforço razoável. Eu não sei se seria um bom reforço do São Paulo. É verdade. Esse Lugano não é aquele Lugano que foi ídolo aqui da torcida. É um jogador que já estava na 2ª divisão, a idade chegou. Eu não sei se seria uma boa contratação. Que bom, não. A idade traz experiência, não é, rapazes, aqui do estúdio? Dependendo do que você pensa, eu concordo. O negócio é o seguinte, o Palmeiras, que estava complicado lá em Chapecó, ontem não conseguiu retornar, pediu adiamento da partida, de quarta para quinta-feira, o adiamento não foi concedido. O Palmeiras embarcou há pouco em Chapecó, está indo para Viracopos, em Campinas, e de lá segue em voo rasteiro para Presidente Prudente. Em voo rasteiro, lê-se ônibus, busão, ou seja, entendeu? vai de Buzunga para Presidente Prudente. Vambora, gente. Nesse clima, vambora? Vamos, vovó. Mais informações sobre Copa do Mundo, Seleção Granja Comari, 6 horas da tarde. 18 horas, Gazeta Esportiva. Beijo, tchau. De segunda a sexta, 2 da tarde, passe uma tarde divertida com Kátia Fonseca no Mulheres. Invitamos a todo el mundo a jugar.